Começando então a proposta dos três reinos, na pergunta 585 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta aos benfeitores: o que é que eles pensavam da divisão da natureza em três reinos, ou melhor, em duas classes, sendo as duas classes os seres orgânicos e os inorgânicos. E coloca que, segundo alguns, a espécie humana forma uma quarta classe. Qual dessas divisões seria preferível? Kardec indaga aos benfeitores. Eles respondem que todas são boas, conforme o ponto de vista com que se olha. Do ponto de vista material, responde a espiritualidade apenas os seres orgânicos e inorgânicos. Mas interessante que eles respondem que, do ponto de vista moral, há 4 graus. A gente sabe que moral é relativo ao comportamento. Então, nós vamos talvez conversar com isso durante o desenvolvimento dessa proposta. E Kardec comenta que esses 4 graus apresentam caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos, ao ponto de nós não sabermos quando termina o reino vegetal e começa o reino animal. E para algumas pessoas, alguns companheiros, até eles acham que fica difícil reconhecer onde termina o reino animal e começa o reino, a fase do hominal. Ele coloca, Kardec, que a matéria inerte que constitui o reino mineral só tem em si a força mecânica. As plantas, que são compostas de matéria inerte também, mas já tem uma vitalidade. E nos fala que os animais, também compostos de matéria inerte, igualmente dotados de uma vitalidade, porém, os animais possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada. E eles possuem a consciência da sua existência e da sua individualidade. Mas também a proposta que a gente quer agregar a essas respostas da espiritualidade é a participação do princípio espiritual nestas fases em evolução, em preparação, em aprimoramento. Desde a mônada, o princípio espiritual, o elemento primitivo, oriundo do princípio inteligente, que se agrega ao reino mineral. Começa ali seu processo evolucional, e nós até íamos propor que a gente começasse a raciocinar como se fosse uma massa de pão homogênea. Estamos com uma grande massa de pão. Estamos no reino mineral. O reino mineral, os seres que formam o reino mineral, só manifestam uma força mecânica. E se neles existe algum princípio diferente da matéria, está ele completamente abafado, dormente, em total estado de latência ou inatividade. Se nele existe algo diferente da matéria, está em estado de latência. É a semente que prepara-se para a brotação, ou seja, o elemento, o princípio inteligente pode estar agregado, mas em estado de latência. Uma característica distintiva entre os minerais e os outros grupos, que nenhuma dúvida oferece à nossa observação, é a ausência de vida nos minerais e a presença dela nos vegetais e nos animais. Mas lembrando que André Luiz nos fala no livro Evolução em Dois Mundos, que há vida em toda parte. Vida é movimento. Nos minerais, os átomos há movimento nos átomos, movimentos básicos dos elétrons, que consiste no seu giro em torno do núcleo do átomo, que é constituído por prótons e nêutrons. Então,
embora a gente não ouça numa rocha ruídos, ali há movimento, e movimento é vida, mas é uma vida em estado latente. É uma vida que vai passar a um estágio posterior para começar a agregar algo no seu crescimento, na sua a fim de ser no futuro a sua entronização como o espírito já no reino hominal. Os espíritos são bem claros lá no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, quando eles nos falam do princípio vital. Eles nos dizem que nos seres inorgânicos, os seres inorgânicos se formam apenas pela agregação da matéria, e essa agregação é regida pela lei de atração. Voltando então a uma pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 61, Kardec pergunta se há diferença entre os corpos orgânicos e os corpos inorgânicos. Os espíritos respondem que a matéria é sempre a mesma, só que nos corpos orgânicos está animalizada. Ela tem um algo a mais. A nossa grande massa de pão recebe o aditivo de algo que vai fazer com que ela cresça de uma forma mais visível, apreciável. Os corpos orgânicos são dotados de fluido vital, que se desenvolve em virtude da sua organização íntima. Digamos que nos corpos orgânicos nós agregamos fermento à nossa massa de pão, que estava lá só na rocha, só na farinha, na água ou no leite, a critério, e agora nós agregamos algo, o fluido vital, que é a energia da vida, é a energia que vivifica, é a energia que nós humanos não podemos desperdiçá-la. E nós desperdiçamos de forma desapercebida ou por desconhecimento, com as nossas irritações, as nossas pré-ocupações. Nos apavoramos por algo que nem virá acontecer, as nossas ansiedades, e dessa forma estamos perdendo essa energia e nos fragilizando. A nossa imunidade baixa, e nesses momentos vamos, amigos, irmãos, irmãs, nos aproximarmos virtualmente das pessoas, dos familiares, sorrir, vamos buscar motivos para sorrir. Se temos tantos para chorar, com certeza vamos encontrar motivos para sorrir, para agradecer, nosso Mestre amado Jesus, por todo esse envolvimento fluídico, amoroso que dele emana, que estamos toda a humanidade nos dois planos da vida envolvidos, mas que nos deixemos envolver. Vamos absorver esse amor, essa energia, esses acréscimos de fluido vital que do Mestre Maior emana para toda a humanidade. Então, posteriormente, na segunda etapa, que adentramos no reino vegetal, na 586, da questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se as plantas têm consciências que existem. A espiritualidade responde não, pois que não pensam, só tem vida orgânica, ou seja, tem fluido vital, a energia da vida, o fluido que vivifica. Certamente as plantas não pensam porque a vida delas é orgânica, movida pela vitalidade que se encontra em tudo como agente de Deus. Entretanto, não podemos esquecer que as plantas de todas as espécies são assistidas por espíritos superiores. Existem falanges, meus irmãos, minhas irmãs, que estudam a natureza, trabalham, almas que depois vêm reencarnar na Terra, no campo da medicina, para nos proporem a homeopatia, os medicamentos da flora. Nada
nada se encontra sem assistência da divindade. O espírito Hamed, no livro Filosofia Espírita, ele usa uma frase no tocante a esse assunto, quando ele nos diz: em tudo que se toca, alguém já tocou. Tudo que se olha, alguém já olhou. Em tudo que se planta, há alguém ajudando e inspirando. E também nós podemos observar que tanto nos minerais como no reino orgânico há campos vibracionais. As plantas emitem e recebem vibrações e interagem com o meio em que estão posicionadas. Experimentemos quando regarmos nossas florzinhas, mentalmente irradiarmos para ela desejo de vitalidade, elogiá-las e veremos que elas nos responderão, apresentando uma beleza, um brilho nas folhas, a beleza das flores diferentes, mais potencializadas, porque nós estamos interagindo com elas. A transição do reino vegetal para o reino animal. Mesmo no reino mineral e vegetal, existem variações incontáveis do estado evolutivo. Comparamos a pedra bruta ao cristal da rocha. Veremos o trabalho do progresso. Né? Comparemos o suíno ao elefante, o cavalo, o macaco e mesmo alguns peixes. O despertamento deles é diversificado na escala da vida, mas todos vivem e são filhos do foco divino. Existem árvores que, por incrível que pareça, mudam de lugar em alguns metros durante a sua existência. E é uma força que lhes impõe isso, em busca da condição de animal. Árvores que se movimentam em torno de 20 metros por ano, alguns 2 centímetros talvez por dia. É uma espécie única. É a palmeira andante. A cada ano essas árvores são capazes de se deslocar por 20 metros. Temos no Brasil. E aqui no Brasil, as palmeiras andantes são muito usadas na confecção de bengalas, na construção civil e até na fabricação de pequenas embarcações. Apesar de ser a única em seu hábito em comum, esse diferencial não é o bastante para garantir a sua preservação total. Mas, na Costa Rica, legislações ambientais proíbem totalmente o corte dessa espécie. Já no Brasil, é liberado. Mas é um diferencial, uma árvore que anda em torno de 20 metros por ano. A palmeira andante. Quem quiser saber mais, vá naquele nosso amigo Google, que está à nossa disposição 24 horas para nos esclarecer. É bem interessante a história dessa espécie. Então, na pergunta 588, dando continuidade ao tema, Kardec pergunta se independe da vontade delas, as árvores, a força que as atrai uma para as outras. A espiritualidade responde que elas não pensam, então independe da vontade delas. É uma força mecânica da matéria que atua sobre a matéria, sem que elas possam a isso opor-se. É uma força de atração, né? Que o princípio espiritual já trouxe lá daquele estado latente no reino mineral. Agora ele está em visita ao reino vegetal. E interessante neste reino vegetal, e Kardec também coloca, e aí nós observamos a sabedoria do mestre de Lyon, algumas plantas como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade. Conforme se observa na dioneia, cujos lóbulos apanham a mosca e sobre ela pousa para sugá-la. É aquela plantinha carnívora. Tem umas espécies bem miudinhas, inclusive nas nossas floriculturas, e em Santa Maria pode-se encontrar essa espécie. Pequena, um vasinho. Então ele pergunta,
A espiritualidade, a pergunta é bem longa. Ele pergunta: tem vontade e forma uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? Constitui a transição de uma para a outra? A espiritualidade responde que tudo na natureza é transição. Nós estamos em transição. Que bom se o Ney que vos fala de hoje está melhor que o de ontem. E a minha expectativa é amanhã estar melhor que hoje. Nós estamos em constante transição, como está nosso planeta, como está a natureza. Nada está estagnado no universo. O universo é movimento. E nós temos que ser movimento para a frente e para o alto. O espírito deve trabalhar-se em busca da luz espiritual. O universo é movimento e nós temos que buscar. Então, a espiritualidade responde que uma coisa se assemelha à outra. No entanto, todas aprendem umas com as outras. Nós aprendemos uns com os outros. A dor é mestra. A festa, onde vamos, às vezes, comemorações, não tiramos nenhum aprendizado. Mas quando visitamos quando visitamos alguém que está em dor física, moral, aprendemos. E quando a dor nos visita, instalamos a sala de aula em nós. Temos que entender o objetivo do que o sofrimento, que é opcional. A dor faz parte da nossa trajetória. Então fiquemos com a dor e não vamos sofrer no momento que compreendermos o que ela está nos mostrando. E todos sofrem na humanidade. Alguns disfarçam muito bem, mas sofrem. Vamos em frente com o nosso tema. Tudo da natureza é transição, por isso mesmo que uma coisa não se aconselha, não se assemelha a outra. E, no entanto, todos se prendem umas às outras. Tudo se desencadeia. A solidariedade. Somente, às vezes, na humanidade, que nós queremos viver a vida do egoísta. Não nos solidarizamos uns com os outros. Eis uma proposta desse momento do nosso isolamento social. Nós precisamos da solidariedade do próximo para que ele me apoie. E ao mesmo tempo eu tenho que buscar meios, como é que eu posso apoiar aqueles que estão em aflição. Movimento, transição, solidariedade. As plantas não pensam e assim carecem de vontade. Mas se nós observarmos essas plantas carnívoras, elas possuem um mecanismo para atrair os insetos. Todas as plantas, em princípio. As plantas não carnívoras desenvolvem odores intensos ou seivas, tipo xarope, para atrair abelhas, borboletas e outros insetos. Esses insetos são então usados pelas próprias plantas para transportar o pólen necessário para fertilizar as plantas vizinhas da mesma espécie. No caso da dionéia, ela captura a presa e ela percebe se aquilo é uma presa comestível. Ela são reações químicas que ocorrem dentro da planta. Ela possui pelos, 6 pelos. Então, se esses pelos são tocados por um inseto, se um pelo só for tocado, ela não desperta a atenção. Mas se o inseto se movimentar, aqueles pelos funcionam como um primitivo detector de movimentos para a planta. Se 2 pelos forem roçados em rápida sucessão ou um pelo for tocado 2 vezes, as folhas se fecham
sobre o inseto em meio segundo. Então, se é uma pedrinha, ela vai perceber que não é comestível. Ela consegue diferenciar entre inseto e detrito não comestível que possam cair na sua armadilha. Também por os 6 pelos sensíveis. Então a Dioneia, digamos, seria na escada ascensional do reino animal, um dos propostos que está no topo da escala, do reino vegetal, um dos propostos que está subindo no mais alto degrau desta escada do reino vegetal. Vamos fazer assim para nós nos posicionarmos. Também temos a sensitiva, plantinhas que se fecham, serem tocadas, elas só querem se proteger. O fechamento das folhas é uma defesa natural, em reação a qualquer tipo de toque, né? E se o predador encosta na folha e as folhas se movimentam, ele se afasta com o movimento das folhas. Adentramos aqui na Gênese, no capítulo 10, quando Kardec nos fala dos seres orgânicos, no item 24, ele fala que o reino vegetal e o reino animal não há delimitação nitidamente traçada. Vimos um exemplo da Dioneia. Sobre os confins dos 2 reinos, Kardec coloca, estão os zoófitos, ou animais plantas, do qual o nome indica que eles têm de um e do outro, é o traço de união. Que plantas são essas, né? São um tipo de planta que está nessa transição, os pólipos. Os pólipos são animais que vivem fixos a rochas e apresentam poucos movimentos. É o caso das anêmonas do mar e dos corais. Já as medusas nadam livremente, que também é uma espécie de pólipo. E possui uma forma parecida com o guarda-chuva, como as águas-vivas, que causam perturbação às banhistas no verão, nas praias de água salgada. Temos também as esponjas, né, do mar, que está na árvore dos seres vivos, mas tem um aspecto de vegetal. Tanto que até o início do século XIX debatia-se para saber se as esponjas eram de natureza vegetal, animal ou intermediária. Falava-se de zoófitos. Adentramos ao reino animal. Que diferença básica existe entre os vegetais e os animais? Os seres que formam o reino vegetal não têm inteligência nem vontade ativa. Só possuem vida orgânica que lhes é comunicada pelo princípio vital. Os que formam o reino animal vivem como os vegetais, mas apresentam movimento e sensações que os vegetais não têm. Observando-se no tocante aos animais superiores, que seus movimentos são livres e obedecem nitidamente à vontade, que revela um certo grau de inteligência. Então vemos aqui que o princípio espiritual começa a se associar a estruturas orgânicas mais complexas e passa gradativamente pelo processo de individualização, à medida que ele avança participando do reino vegetal, do reino animal, me perdoe. E nesse momento poderíamos chamá-lo de princípio inteligente, que se manifesta no reino animal. Aqui a nossa fração de massa de pão já ganharam o formato de alguns ingredientes distintos entre eles. Nós já estamos pegando da nossa massa agora e fazendo um cachorrinho, um gatinho, um elefantezinho, um lobo, um animal de todas as formatos que nós conseguíssemos com a nossa massa. Nós já estamos começando uma individualização da massa, sem que essa individualização se torne definitiva. Porque se eu pegar o meu bichinho e jogar no meio da massa e reamassar a massa, eu não encontro ele mais ali, né? Ele volta para o conjunto. Mas quando ele volta para o conjunto, ele leva tudo aquilo que ele absorveu aqui quando ele passou pela plano material.
Gozam de livre-arbítrio os animais? Na pergunta 595. Eles não são simples máquinas, como supões, diz a espiritualidade. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar ao homem. Mas interessante quando Kardec pergunta no 597 se há nos animais algum princípio independente da vida material. E eles dizem afirmativamente, eles dizem que há algo que sobrevive ao corpo. Há e que sobrevive ao corpo. Kardec volta então a perguntar, será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Eles dizem, é também uma alma, se quiseres, dependendo do sentido que você está dando à palavra. É, porém, inferior à do homem. E tem interessante uma frase do Livro dos Espíritos, quando a gente quer fazer conjecturas em cima dessa resposta, que eles dizem assim, há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente que medeia entre a alma do homem e Deus. Então, entre a alma do animal e a alma do homem, a alma espécie, né, há uma distância como a nossa distância a Deus. Chega um momento também que esse princípio espiritual começa a se associar a estruturas orgânicas mais complexas e passará gradativamente por um processo de individualização. Nessa fase passa a se chamar princípio inteligente, que se manifesta em nosso mundo no reino animal. Quando ele começa, digamos, a subir os degraus dessa escada no reino animal. Aquela porção vai sendo abastecida com novas propriedades, mas continua, não é espírito, é princípio inteligente. Observemos uma ninhada de cães, por exemplo. Depois de um certo tempo, nós podemos dizer que eles têm comportamentos diferentes, mesmo que os mantenhamos no mesmo habitat. Cresçam juntos, terão comportamentos diferentes. Eles já se mostram que há algo ali de um princípio agregado, né, à alma tipo animal. Interessante a gente lembrar que tem aquela passagem do Chico Xavier, que ele tinha a cachorrinha, a Bolinha, né? E a Bolinha morreu. E o Chico tinha o hábito de botar a cachorrinha no colo e dizia para ela, desculpem, a Boneca era o nome da cachorrinha, não era a Bolinha. Ele dizia, a Boneca, estou com pulgas. Imediatamente a cachorrinha começava a coçar o peito do Chico Xavier com o focinho. Mas a Boneca morreu, velha e doente. Um casal de São Paulo, sabendo da tristeza do Chico pela perda do animalzinho de estimação, passado algum tempo, quando voltou ao contato com o Chico Xavier, levou um filhotinho de uma cachorrinha para o Chico. O Chico pegou a cachorrinha, né? E no que a cachorrinha foi entregue aos braços de Chico Xavier, a cachorrinha começou a fazer o hábito que o animalzinho anterior que havia morrido tinha, coçar o peito do Chico. E contam que emocionados ficaram todos que presenciaram. Como é que isso poderia acontecer? E Chico respondeu com aquela sabedoria e paciência, né? Quando nós amamos o nosso animal e dedicamos a ele sentimentos sinceros, ao partir os espíritos amigos traz de volta para que não sintamos sua falta. Boneca está aqui sim, e ela está ensinando a esta filhota, os hábitos que me eram agradáveis. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais.
na mesma proporção, nos ensina Chico Xavier, que os anjos estão para nos auxiliar. Diz Chico, por isso quem maltrata um animal vai contra as leis de Deus, porque suas leis são as leis da preservação da natureza. E com certeza, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar. Palavras de Chico Xavier. Interessante, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 38, chamado Evolução e Destino, já caminhando para o final do livro, Evolução em Dois Mundos, esse capítulo é em perguntas e respostas. Muito prazeroso a leitura. É feita a pergunta para André Luiz: ainda na atualidade, os instrutores espirituais intervêm na melhoria das formas evolutivas inferiores, nas quais o princípio inteligente estagia? André Luiz responde sim, porque todos os campos da natureza contam com agentes da sabedoria divina para a formação e expansão de valores evolutivos. Todos os campos. Mais uma pergunta interessante para o nosso aprendizado como espíritas, no estudo desse ciclo evolutivo do princípio espiritual dentro do reino animal. Foi perguntado, dentre todos os animais superiores, abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias fragmentos? O animal, ele tem ideias fragmentos, ele não tem pensamento continuado. Nós, espíritos, temos o pensamento continuado. Temos a consciência de Deus, a existência de um Criador. Voltando à pergunta, André Luiz responde: o assunto demanda longo estudo técnico na esfera da evolução, porque há ideias fragmentos de determinado sentido mais avançado em certos animais do que em outros. Mas assim nomearemos os que estão, digamos, mais alto na escada da preparação do princípio inteligente para a sua individualização no futuro, que nós não sabemos como ocorre, são mistérios ainda não nos dados conhecer. Então ele responde: nomearemos o cão, o macaco, o gato, o elefante, o muar e o cavalo, como elementos de vossa experiência usual, mais amplamente dotados de riqueza mental, como introdução ao pensamento contínuo. Digamos, são espécies no ir e vir do princípio inteligente ao reino animal, quando sempre se reconfigurando, são espécies onde já estão mais no alto da escala, vamos dizer, uma escada evolutiva dentro do reino animal. São palavras minhas, para a gente entender. Depois dessa fase, o princípio inteligente, tendo adquirido rudimentos de inteligência e consolidado sua individualidade, estagiará em mundos primitivos, onde adquirirá consciência de si mesmo, além do livre-arbítrio, e com isso é responsável pelos seus atos, passando a ser a individualização do princípio inteligente, o espírito, a alma, quando encarnado, que somos todos nós que estamos, eu falando e vocês me ouvindo. A alma é o espírito encarnado. Então nós, fazendo o nosso encerramento, nós vamos usar aqui uma passagem do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. E essa obra ela agora está sendo editada, dividida. Um livro é o Problema do Ser, o outro é o Problema do Destino e o outro é o Problema da Dor. Mas, em princípio, essa passagem está no Problema do Ser,
e mantém a página, mesmo sendo a divisão ou a obra completa. Leon Denis, no item número 9, Evolução e Finalidade da Alma, ele nos fala. Essa leitura é para nós entendermos uma frase que é muito mal colocada no movimento espírita, que está logo adiante. A lei de progresso não se aplica unicamente ao homem, ela é universal. Há em todos os reinos da natureza uma evolução que foi reconhecida pelos pensadores de todos os tempos, desde a célula verde, desde o embrião flutuando nas águas, a cadeia das espécies, no decurso de séries variadas, tem-se desenrolado até nós. Nessa cadeia, cada elo representa uma forma de existência que conduz a uma forma superior, a um organismo mais rico, mais bem adaptado às necessidades, às manifestações crescentes da vida. Mas na escala da evolução, o pensamento, a consciência, a liberdade aparecem apenas depois de muitos degraus. E aqui vem a frase que eu gostaria que a gente prestasse muita atenção. Na planta, a inteligência fica adormecida. No animal, ela sonha. Apenas no homem, ela acorda. Conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Há irmãos que fazem uma colocação como se ele citasse nessa obra o reino mineral. Leon Denis não cita quando as pessoas dizem na pedra a alma dorme. Não é o que Leon Denis coloca na página 122 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Podemos dizer que o espírito que encarna na espécie humana jamais foi pedra, ou planta, ou ainda um animal, pois a condição de espírito só é alcançada depois de longa gestação do elemento espiritual primitivo, aquele que compõe um dos elementos gerais do universo. A evolução só diz respeito ao princípio inteligente, desde suas primeiras formas nos reinos inferiores dos seres orgânicos. A rocha será sempre rocha. Os átomos da matéria não se transformam em outra coisa que não seja matéria. Nós somos espíritos, desde o momento em que saímos das mãos do Criador. Recebemos o sopro da vida imortal pelo Pai Celestial. Mensagem final para todos os nossos irmãos e irmãs. Do átomo até o homem e deste até os anjos, a bênção é para todos. A bênção é para todos. Porém, cada um recebe o que precisa receber. Essa é a justiça, este é o amor. Que fiquemos em paz, muita luz, saúde física, emocional e espiritual a todos que estão me ouvindo, que possamos vibrar muito por toda a humanidade, a sofredores em todos os endereços da Terra. Mas o sofrimento, nós podemos amenizá-lo até pelo gesto da prece, da irradiação mental, pelo pensamento, já que estamos retidos em nossos lares. Sigamos na paz, sigamos no amor de Jesus.